Como ser mais produtivo? Como dar conta das nossas responsabilidades e ainda conseguirmos realizar os nossos sonhos, termos tempo para descanso, para os nossos hobbies e nos sentirmos bem com esse processo sem estresse. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Guia da Vida. Se você não está inscrito ainda, clica no botão, se inscreve no canal. Se você curtir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Um dos maiores dilemas da vida moderna é ser capaz de dar conta não só dos nossos compromissos, mas também ter tempo e saber se organizar para realizar projetos pessoais e até mesmo trabalhar em metas que podem mudar a nossa situação de vida e nos levar a outros patamares. Sem uma autoeficácia e uma produtividade direcionada, a gente acaba muito ocupado, fazendo de tudo um pouco, mas sem ter o que mostrar de resultado real, mesmo depois de anos, às vezes. A gente fica só andando em círculos. Aliás, ser produtivo e estar ocupado são duas coisas muito diferentes. Você pode estar sempre ocupado e não conseguir produzir nada ou não fazer progresso em direção a algo concreto. Você pode estar usando o seu tempo de forma ineficaz, pode estar se preocupando demais em resolver urgências e atender às demandas do momento, mas essas coisas podem não estar construindo nada. Elas podem não representar um progresso real. E como conseguir dar prioridade para as nossas metas, para conseguir construir uma vida bem-sucedida e evitar esse andar em círculos? Existem inúmeras técnicas de produtividade. Eu vou apresentar aqui as minhas favoritas. É legal fazer um arquivo com as técnicas que você vai aprendendo, porque tem muita coisa sobre esse assunto e algumas ideias podem funcionar para você, outras não. Então, ter uma organização sobre isso pode te ajudar a avaliar essas diversas técnicas e estratégias de uma forma mais estruturada. Eu recomendo que você assista o vídeo anterior que fala sobre a produtividade estar no topo da pirâmide. Se você quiser, você pode até pausar esse vídeo para assistir o outro antes, depois voltar aqui. Aquele vídeo pode te dar uma contextualização melhor sobre esse tópico da produtividade. A primeira técnica que eu recomendo para melhorar a sua produtividade é aprender a dizer não. Warren Buffett tem uma frase que é bastante famosa: o segredo do sucesso é dizer não para quase tudo. É claro que não precisa se tornar aquela pessoa rabugenta que só se preocupa com o trabalho, diz não para tudo que não é relacionado à vida profissional. Você pode, e digo que até deve, ser uma pessoa solícita, assistencial. A questão aqui é que você precisa aprender a dar espaço para as suas prioridades, que não precisam ser necessariamente coisas profissionais. As pessoas confundem muito isso, né? Tem gente que acha que quando a gente fala em dizer não, em priorizar, o que a gente está falando é só de trabalho, mas não, a gente está falando de priorizar a sua vida integralmente, todos os projetos e prioridades que você possa ter e que você considere que eles têm uma importância. E quem dá o tom é você, é claro, dependendo das suas circunstâncias de vida. A questão é que a hora que você se abre demais e está sempre disponível para fazer as coisas que os outros pedem, seja ajudar, ou fazer um favor, ou atender as demandas dela, as pessoas tendem a se aproveitar disso. É aquela coisa, você dá a mão e a pessoa quer o braço. E essas demandas externas, elas acabam desviando você das suas próprias metas e prioridades. Essas demandas podem vir de familiares que excessivamente pedem a sua ajuda, podem vir de colegas de trabalho que passam tarefas para você fazer, às vezes até coisas que seriam responsabilidade delas.
podem vir de um superior que está delegando coisas para você, mas que te deixam engessado e você acaba não conseguindo trabalhar nas atividades que poderiam resultar num progresso e um crescimento profissional maior. Então você quer ser bonzinho, assistencial e ajudar todo mundo, mas você acaba estagnado. Você não progride com as suas metas porque você está colocando tempo demais nas metas dos outros. É o foco nas suas prioridades que vai levar você a atingir as suas metas. Se você não trabalhar nos seus próprios projetos ou nas suas próprias prioridades, aquilo tende a não tomar forma. Agora, a grande dificuldade de dizer não está na associação de 3 aspectos: o timing, a coerência e a assertividade. Você tem que acertar os 3 para manter aí a saúde dos seus relacionamentos pessoais e profissionais sem desgaste. O timing é você saber a hora certa de fazer a abordagem negativa dentro da dinâmica da comunicação. Aliás, o timing é essencial em toda a comunicação. A coerência é você saber discernir quando é hora de atender aquela demanda e quando é hora de dizer não. E essa questão é tão ou mais complicada do que o timing. Esse tipo de discernimento tende a se desenvolver com o tempo. É uma coisa que você precisa exercitar e ir aprendendo e desenvolvendo aos poucos. E a assertividade é você saber dizer não ou dar aquela negativa para a pessoa com jeitinho, sem machucar, sem ofender, sem parecer que você está sendo egoísta. E para você ter essa tríade bem solidificada, você precisa saber bem quais são as suas metas e prioridades. O que você está tentando proteger ao dizer não para outras pessoas? Então, se você não tem suas metas e prioridades muito bem definidas, essa tríade fica meio instável. Você não consegue ter firmeza no seu posicionamento, você não consegue ter convicção na sua negativa ali e você pode acabar até se deixando manipular por pessoas que têm uma boa comunicabilidade, que são assertivas, persuasivas. A segunda técnica de produtividade que a gente vai discutir aqui é o planejamento. É uma técnica óbvia, mas que muita gente não usa ou faz errado. Tem gente que acha que planejamento é só você agendar as atividades, mas isso é lá a ponta do iceberg, né? É a última coisa que você faz depois que todo o trabalho de planejamento já foi feito. Planejamento também é muito mais do que fazer uma lista de coisas que você tem que fazer. Ele envolve levantamento de recursos, o que você vai precisar, como você vai conseguir esses recursos. Tem alguma logística mais complicada? Envolve saber como aquela meta é construída e alcançada. O que realmente você vai ter que fazer? Como que você vai fazer? Isso pode envolver, por exemplo, bastante leitura para aprender sobre o domínio daquela meta, ou até mesmo assistir vídeos, fazer cursos para ir entendendo como se faz aquilo que você quer alcançar. Planejamento também envolve avaliar quais serão os passos que você, no seu caso particular, vai precisar percorrer. Essas são geralmente as metas que você vai atingir ao longo do caminho. Às vezes você precisa fazer um estudo mais profundo sobre como aquela meta pode ser realizada da forma mais eficaz e eficiente possível, no seu caso. Você pode precisar fazer uma avaliação para ver se aquilo é mesmo para você, se cabe na sua vida, se combina com a sua vida, com o seu perfil, com os seus traços pessoais e principalmente qual a probabilidade de você conseguir realizar aquela meta. Se a probabilidade é muito pequena e a meta é muito fora da casinha, você pode acabar perdendo seu tempo. E tudo isso parece muito óbvio, mas é muito comum o caso da pessoa que estabelece metas,
mas a ideia que ela tem de como aquilo vira realidade na prática é muito enevoada, muito confusa. Ela não sabe direito o que ela tem que fazer. Muita gente acaba conseguindo realizar as coisas por tentativa e erro, aos trancos e barrancos. Mas você que tem noção de que planejamento é o melhor caminho, você não quer fazer esse percurso de tentativa e erro. Você quer usar o seu tempo de forma mais eficaz e chegar lá mais rápido. E em muitos casos as pessoas não sabem que não sabem. É aquela coisa de querer realizar uma coisa, desenvolver, aprender alguma coisa e não saber que você não sabe como aquele negócio funciona, né? Quando as pessoas não sabem que elas não sabem, quando tem coisa ali no ponto cego, elas sentem muita frustração e essa frustração pode levar a uma desistência. A pessoa pensa, mas eu tô fazendo tudo direitinho, eu coloquei um monte de esforço nisso, um tempão que eu investi aqui, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. E às vezes essa frustração leva a pessoa a desistir, porque ela não entende por que todo o empenho que ela está colocando naquela meta não está dando o resultado que ela espera. Ou se torna aquela meta engavetada, aquela coisa que a gente pensa que a gente quer fazer, a gente se empolga por um tempo, faz resolução de ano novo, mas no dia a dia não tem nenhuma ação prática que está construindo aquela meta. A origem disso é justamente a falta de planejamento, porque a pessoa não fez essa parte de investigar como é que aquilo funciona, se existem métodos, técnicas, estratégias para ela otimizar a execução da meta. Isso pode ser aplicado para praticamente tudo o que é mais complexo, como aprender um idioma, escrever um livro, abrir uma empresa, desenvolver uma habilidade, mudar algum traço pessoal, por exemplo, superar a ansiedade social ou a timidez. Tem técnicas, métodos, estratégias para fazer tudo isso. E faz parte do processo de planejamento a pessoa ir atrás desse tipo de informação, não só para ela entender o que envolve aquilo que ela quer fazer, mas para que ela saiba o que ela tem que fazer no dia a dia para construir aquela meta. E isso tem um impacto muito grande na produtividade, porque você deixa de estar só ocupado, fazendo coisas diversas que não levam a lugar algum, ou só fazendo atividades de manutenção da sua vida. Você passa a orientar o seu dia a dia de acordo com as suas prioridades que são definidas pelo seu planejamento. Então você sabe exatamente o que você tem que fazer diariamente para construir cada uma das suas metas. Tem meta que você não precisa fazer algo todo dia, às vezes as atividades são semanais ou até mesmo mensais, mas você tem que primeiro saber exatamente o que é que você tem que fazer. E segundo, planejar a execução daquilo no seu dia a dia. Isso vai te dar um senso de quais são as suas prioridades e vai te ajudar a definir aqueles limites que a gente falou na técnica anterior sobre dizer não. Se você não sabe quais são as suas prioridades, qualquer coisa que entra na sua vida pode ganhar status de prioridade. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A terceira técnica que eu vou sugerir aqui para você é a agenda. Muita gente usa agenda, mas isso não significa que faça um bom uso dela. A maioria das pessoas usa a agenda para registrar os compromissos que elas têm com os outros, para que elas não esqueçam. Elas raramente colocam na agenda as tarefas dos projetos que elas têm para elas mesmas, sejam profissionais ou pessoais. Essas coisas que não envolvem compromissos com terceiros acabam ficando para quando dá tempo. Só que essas coisas que são deixadas para depois, que geralmente são as coisas que fariam a maior diferença na vida da pessoa, às vezes projetos que resultariam numa mudança de patamar de vida, às vezes coisas que estão relacionadas à saúde da pessoa.
A gente tem metas porque essas metas a gente acredita que elas vão nos levar para frente, nos levam a fazer progresso na vida e, em última instância, nos deixam mais felizes e mais satisfeitos com a nossa própria vida, porque nós nos sentimos no controle, nós sentimos que nós estamos progredindo, em contraste com aquela situação em que nós não conseguimos fazer as coisas que a gente realmente quer porque a nossa vida está abarrotada de atividades que atendem às demandas dos outros ou compromissos que nós temos com os outros e nunca sobra tempo para a gente fazer as coisas que poderiam construir um futuro diferente. Parte dessa problemática tem lá ligação com o que a gente conversou sobre dizer não, mas também está ligado com o preenchimento de uma agenda que atende só as demandas alheias e não deixa tempo para outras atividades. As coisas que a pessoa quer realizar, mas que não tem ninguém em cima dela cobrando, ela não coloca na agenda, porque essas coisas não têm data para terminar, não tem um sistema externo que vai fazer uma pressão em cima dela. Tem muitos livros de produtividade, muitos experts que dão aconselhamento nessa área que indicam que a pessoa deve criar mecanismos de cobrança externa, como falar para os outros o que ela está fazendo, para ela se sentir na obrigação de concretizar a meta, ou ter um amigo ou colega fazendo as coisas junto, como ir para a academia com um amigo para ter aquela responsabilidade de realizar aquilo que ela se propõe. Isso pode funcionar até certo ponto, mas o ideal é a pessoa aprender a ter disciplina e fazer as coisas que ela tem que fazer para atingir as suas metas sem nenhuma pressão externa. Isso é um dos melhores aprendizados que a pessoa pode ter. Uma técnica que eu gosto muito é quebrar a meta em partes. Muitas das nossas metas são grandes demais para a gente simplesmente dizer que quer realizar isso ou aquilo. Escrever um livro, meta muito grande, muito complexa. Mesmo depois das etapas anteriores do planejamento, viabilidade, etc., ainda é necessário quebrar esse projeto em etapas para que a execução se torne mais límpida, para que você saiba exatamente o que você deve fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, para você conseguir escrever esse livro dentro do tempo que você considera que seja razoável. Eu posso definir que eu quero escrever um capítulo por mês, por exemplo, de um livro. Se cada capítulo do livro específico que eu quero escrever vai ter uma estimativa de 30 páginas, eu posso definir então quantas páginas eu preciso escrever por dia e quantas eu preciso completar na semana. Isso dá em torno de uma página por dia, o que não é difícil de conseguir fazer, mesmo se a pessoa não tem muito tempo. Então, a hora que você quebra as metas dessa forma, você entende melhor como aquilo vai funcionar dentro do contexto da sua vida. E às vezes uma coisa tão grande quanto escrever um livro não parece tão assustador quando você vê que se você escrever uma página por dia, você atinge a sua meta. E é claro que a gente precisa deixar espaço para flexibilidade. Pode ser que um determinado capítulo exija uma pesquisa mais extensa e que então 2 dias na semana eu não vou escrever uma linha sequer, porque eu vou estar lendo material para poder entender mais do assunto, para poder escrever depois. Então, nos outros dias eu vou escrever um pouquinho mais para compensar os dias que eu estava estudando. Mas no final da semana eu vou ter completado a meta original, indo em direção ao término do capítulo inteiro no final do mês. Não fazer esse processo de quebrar as metas em submetas, bem menores e administráveis no dia a dia, resulta geralmente no engavetamento das metas, porque elas parecem tão grandes, tão distantes da realidade do cotidiano, que a gente fica sem saber o que fazer hoje, o que fazer amanhã. Então, no dia a dia, a pessoa continua dando conta da vida dela. E as metas que ela definiu, os sonhos que ela tem, que nem viraram meta ainda,
eles ficam num cantinho escuro da mente esperando uma oportunidade que acaba nunca chegando, simplesmente porque a pessoa não sabe o que fazer no aqui e agora, não criou um espaço na vida dela para aquela realização. Porque se a pessoa não entende as partes da meta maior, o negócio fica grande demais, confuso demais, e ela não consegue saber o que eu faço hoje, agora, nesse exato momento. Então, essas 4 técnicas de produtividade, elas podem dar uma boa dinamizada na sua vida e te ajudar a sair daquele marasmo, daquela estagnação e te ajudar a se organizar para que você atinja as metas que são mais importantes para você, que vão te levar para outro patamar. Eu espero que essas dicas possam te ajudar a se tornar mais produtivo no seu dia a dia. Se você achou esse vídeo útil, deixe o seu like aqui, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e venha conhecer o site Guia da Vida em guiadavida.com.br. Um abraço e até mais!